Boa noite, sejam bem-vindos ao Meetup de Empretec do Sebrae Minas. No encontro de hoje, vamos discutir como as características empreendedoras podem auxiliar empresas e pessoas nesse momento de crise. O Empretec é um seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas, ONU, promovido em 34 países. No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo Sebrae e nele são trabalhadas as características e comportamentos do empreendedor que poderão impulsioná-lo ao longo de sua trajetória. Esta será a pauta do nosso encontro de hoje. Comigo, aqui presentes, a gente tem 3 facilitadores do Empretec em Minas Gerais: Lina Valéria, Luiz Cambraia e Getúlio Guimarães. Eu sou Evandro Carmo, especialista em inovação e tecnologia e atuo no Sebrae Minas em Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje eu estou aqui representando a Marinês Silva, que é responsável pelo programa de educação e capacitação empresarial em Belo Horizonte. Quero agradecer desde já a todos e desejar um ótimo encontro. Nosso encontro será dividido em 3 blocos, onde a gente vai conhecer melhor os nossos convidados. No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre as características. E no terceiro bloco, a gente vai abrir para perguntas. Para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria de chamar a Lina Valéria. Formada em Administração de Empresas com MBA em Gestão Estratégica de Negócios, Lina é empresária desde 2001, palestrante e facilitadora do Empretec e também proprietária de empresas como Lava Clean, Casa Costa, Subway e Chili Beans em Diamantina. Lina, boa noite. Boa noite. Levando em conta seus empreendimentos em diversos segmentos econômicos, observa-se a necessidade de se ter uma estratégia clara e constante, em constante busca de oportunidades e iniciativa. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua trajetória, contar um pouco sobre seu caminho até aqui e como esses comportamentos foram e são importantes para você e ainda como esses comportamentos podem auxiliar os empreendedores que estão nos assistindo nesse momento. Bom, gente, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês nesse encontro, né, com os participantes, com o Evandro, com esses colegas competentes e experientes, o Cambraia e o Getúlio. Mas, Evandro, é interessante pensar nessa característica da busca de oportunidades e iniciativa em relação à minha trajetória. Eu comecei em 2001 com uma lavanderia industrial, que é a Lava Clean, um negócio que já não tinha na cidade, e esse foi o primeiro negócio, né? E aí, quando foi em 2010, nós compramos a Casa Costa, que é uma loja de presentes, umas linhas mais exclusivas que também não tinha na cidade. Hoje ela é assim. Na verdade, quando a gente comprou, ela era completamente diferente. Aí é uma história à parte interessante, porque houve uma total mudança do modelo de negócio. E aí, a partir daí, em 2014, nós abrimos, no final de 2014, a Chili Beans. E no início de 2018, a franquia do Subway. Tem uma coisa interessante em relação à busca de oportunidade que eu gosto sempre de lembrar, assim, que é importante para mim, para relembrar isso, para agir mais dessa forma, e também para as outras pessoas, para os empresários, que quando eu fui buscar a Chili Beans não abria franquia em cidades abaixo de 100 mil habitantes. E eu fiquei mais de 2 anos atrás entrando em contato e ele simplesmente, a praça estava fechada, o recado era esse, a praça estava fechada, não tinha conversa, e depois de 2 anos insistindo, eu consegui uma reunião porque eu tinha conhecimento já do mercado, nós temos um público jovem muito grande na cidade, porque é uma cidade universitária, nós somos uma cidade turística também, conhecida no Brasil inteiro, no exterior também, então eu tinha plena consciência que esse negócio tinha tudo para dar certo. E aí, depois dessa reunião, eles vieram validar o ponto, concordaram, e o mais interessante, nós abrimos um projeto piloto com a Chili Beans, foi dentro inicialmente, da Casa Costa, era uma Store in Store, então foi um projeto piloto que durou 1 ano, foi uma das primeiras lojas da Chili Beans no Brasil em cidades abaixo de 100 mil habitantes, porque eles não tinham esse formato. E aí, a partir disso, depois de 1 ano, já em 2016, início de 2016, a loja se tornou uma franquia separada já da Casa Costa, e aí continua até hoje e caminhando bem. Eu gosto de chamar a atenção para isso, porque é uma oportunidade que
essa característica ela tem dois nomes, né? A busca de oportunidade e a iniciativa, e é preciso ir atrás. E não tinha nada aberto, nada caiu no meu colo. O Subway foi a mesma coisa, né? O Subway foi a mesma história, não abria em cidades abaixo de 100 mil habitantes. O caminho também foi esse, de ir atrás, de buscar abrir essa oportunidade, de ter essa iniciativa. Então, ela tem muito a ver, sim, com essa trajetória toda. E aí, nos momentos de hoje, eu acho que essa característica ela é muito importante. Realmente, a gente está num momento de dificuldade para todos nós, empresários, empreendedores, mas aí o interessante é que, por necessidade, nós temos que nos tornar ainda mais criativos nesse momento. Mais criativos, buscar oportunidades, né? E é aí que a gente está vendo, por exemplo, a transformação digital. Quantas empresas não faziam, por exemplo, um delivery e estão passando a fazer? Ou faziam um delivery, mas era ali mais ou menos, e agora estão bombando um delivery. E não é só o delivery, tem várias outras oportunidades, né? Só que é preciso buscar, é preciso ir atrás disso, aproveitar o que a tecnologia está aí para oferecer. Está difícil? Tá. Mas, por exemplo, na lavanderia, um dos principais segmentos de clientes meu na lavanderia são os hotéis estão fechados. E aí, por exemplo, nós temos que nos voltar para os nossos negócios para conseguir passar por esse momento. Só que muitas mudanças que nós vamos fazer agora, elas são tão boas que elas vão continuar depois. Elas vão nos ajudar a passar por esse momento, mas elas vão continuar depois também. Então, por exemplo, em relação aos hotéis, eu comecei a pensar o seguinte: o que eu posso mobilizar nessa área? E eu pensei que eu poderia oferecer serviços para eles, e quando eles estão funcionando cheios, e normalmente, eles não têm como fazer, que é lavar exatamente, higienizar colchões, protetores de colchões. E aí, claro, não com todos, mas eu consegui algumas vendas interessantes nesse sentido. Então, isso foi muito importante. Comecei a trabalhar também postos de gasolina, estou lavando uniformes dos postos da região da cidade, porque eles hoje são obrigados a mandar para a lavanderia, os funcionários não podem mandar. Então, é nesse sentido, tá fácil, não tá, mas nós temos que nos mexer, voltar para os nossos negócios para poder encontrar soluções, ideias interessantes que depois provavelmente vão continuar e melhorar os nossos negócios. Lina, obrigado, assim, e entendendo sua história, a gente vê que é uma história cheia de desafios, assim, que você, parabéns aí pela iniciativa, porque conseguiu driblar todas essas possibilidades e, de fato, construir iniciativas bastante interessantes. Aproveitando que a gente está falando de desafio, eu queria convidar agora para conversar com a gente o Luiz Cambraia. Cambraia foi atleta profissional de basquete durante 14 anos, é formado em administração de empresas pela Faculdade Midland College do Texas, nos Estados Unidos, e é também graduado em gestão empresarial pela Universidade do Triângulo, em Uberlândia. Cambraia é empresário do setor de confecção esportiva desde 2002, quando criou a Kems, sócio da empresa Franco Treinamentos. Além disso, é consultor do Sebrae no Seminário Empretec. Cambraia, vou pedir para você falar um pouco sobre você, e eu queria que você comentasse também, eu acho que isso vai ser um grande desafio, deve ter sido um grande desafio na sua carreira de atleta, e acho que é um desafio para todos os empreendedores que estão aqui nos assistindo, a importância da necessidade de ter uma capacidade de correr riscos calculados, principalmente nesse momento. Eu queria que você se apresentasse e discutisse um pouco para a gente sobre essa característica. Tudo bem, Evandro? Boa noite aos ouvintes, né? Nem todos estão, aliás, a gente não está vendo todos. É sempre muito desafiador, né? Essa vida empreendedora, né? Eu encerrei minha carreira enquanto atleta em 2007. E antes de encerrar, em 2002, eu já estava me preparando, pensando o que eu ia fazer após o encerramento da minha carreira enquanto esportista. Isso é um momento muito delicado para todo esportista, todo atleta, né? Que a maioria deixa para pensar na última hora ou mesmo depois que encerrou para ver o que vai fazer, mas eu não. Em 2002, eu montei a minha primeira empresa, a Cambis, né, de produtos esportivos. Então, eu pratiquei um comportamento empreendedor lá, fazer as coisas antes de solicitado, ou até mesmo forçado pela circunstância, porque quando eu parasse, eu precisaria dar continuidade à minha vida profissional.
Em 2008, um ano depois, ou 6 meses depois, mais ou menos, eu construí a nossa fábrica, né? Com muita prática de busca de informação, de persuasão em rede de contato, enfim, principalmente de estabelecimento de metas, porque ali eu comecei a vislumbrar os números necessários para a condução do meu negócio. Em 2002, em 2009, um amigo empresário viu que eu estava iniciando, né, esse desafio, essa vida empreendedora, empresarial. Ele me indicou o seminário Empretec, para que eu pudesse entender um pouco melhor sobre o negócio, sobre capacidade empreendedora. E assim eu fiz em 2009, aqui em Uberlândia. E fui convidado a me tornar um facilitador. Em 2009, eu me credenciei como facilitador e foi conduzindo, e para isso eu tive que abrir uma empresa, Franco Treinamentos, né, para prestar esse serviço para o Sebrae, e fui conduzindo os dois negócios, né, paralelamente. Em 2015, quando o meu negócio na Campus começou, de 2014 para 2015, ela teve um crescimento significativo, mas logo em seguida nós entramos naquele desafio econômico do momento de 2015 para 2016. Mas em função dessa demanda e da necessidade maior de expertise em determinados assuntos, né, para de gestão, eu tomei uma decisão de vender 40% da minha empresa. E não foi uma decisão acertada. Aquilo, ao invés de contribuir, né, para o crescimento, continuidade de evolução do negócio, isso gerou uma série de contratempos internos e acabou impactando também, né, essa minha decisão acabou impactando o negócio, e eu tive que, durante 2 anos, buscar uma maneira para retomar o negócio e para que eu pudesse conduzir da forma que sempre pensei. Então, ali foi um erro muito importante na minha vida empreendedora. Em 2017, eu consegui retomar toda a empresa, o negócio, mas ele, de fato, estava muito impactado. E eu tive que fazer algumas mudanças significativas, onde eu tive que encontrar maneiras para reduzir o meu risco e controlar os resultados. É outra prática, outro comportamento empreendedor para que o negócio pudesse ser retomado. Vendi o Parque Fabril, né, imobilizado, e mantive a marca e todos os clientes, enfim, mudei o modelo de negócio. Quando eu busquei a terceirização, começamos a buscar a homologação de várias fábricas e também contornar todos os problemas que foram surgindo em função desse impacto operacional do negócio e também econômico e, consequentemente, financeiro em função de toda essa circunstância. Então, foi um período de muito desafio. Em 2018, ainda tentando costurar, encontrando maneiras para salvar e restabelecer o negócio, eu me tornei selecionador do Empretec, que é uma etapa, né, que se pratica para que os participantes, de fato, possam participar do seminário. E também desenvolvi, em 2018, aí pela Franco Treinamentos, um programa de transição de carreiras esportivas para atletas, né, porque realmente a gente vê muitos atletas aí vivendo essa situação desafiadora, e aí nós construímos esse programa que pudesse atender os atletas, e foi focado para atletas. E nós trabalhamos 3 pilares, que são essenciais no meu modo de entender, e foram muito importantes, e são muito importantes para mim, que é a marca pessoal e profissional. Nós construímos uma marca, querendo ou não, por isso que é importante ter essa consciência e construí-la de forma positiva, porque isso foi muito importante para que eu pudesse retornar e retomar os negócios da Cambis. O empreendedorismo, que é a capacidade de buscar oportunidades de negócio, se colocar em prática de forma efetiva, e também a inteligência emocional, que para mim foi essencial nesse processo todo que eu tive que passar, que foram desafios incríveis. Então, a gente buscar o equilíbrio, controlar as nossas emoções, gerir bem essas emoções para promover sentimentos que contribuam para os nossos comportamentos são essenciais. E a gente está vivendo um momento importante para ser trabalhado nesse sentido. E aí, efetivamente, em 2019, nós começamos de novo os trabalhos, a retomada dos negócios da empresa Cambis. Isso está me deixando bastante satisfeito, muito otimista, mas infelizmente nós tivemos que dar essa paradinha agora no início do ano, mas temos convicções de que as coisas vão ser retomadas em breve e a gente vai continuar no desenvolvimento dos negócios.
Cambará, obrigado por compartilhar com a gente essa trajetória que a gente percebe que é cheia de desafios, e eu acho que é bastante importante para a gente lidar com esses exemplos e conhecer esses exemplos. Eu estou vendo aqui, algumas pessoas no chat estão mandando, pedindo que a gente fale um pouco mais sobre casos práticos, sobre dicas e sugestões. O foco do nosso encontro, nesse primeiro momento, é a gente apresentar um pouco as características e como essas características podem auxiliar a gente, as empresas e as pessoas, a enfrentarem esse momento que a gente está vivendo. A gente está falando muito mais sobre comportamento, essa é a essência até do seminário Empretec. Num segundo momento, a gente vai abrir para perguntas e aí os nossos convidados vão ficar liberados para poder responder aqui aquelas pessoas que quiserem tirar alguma dúvida com eles. E depois do evento também, a gente vai abrir, a gente vai deixar aí o e-mail de contato para aquelas pessoas que queiram ter um contato mais próximo com eles, para que a gente possa estabelecer essa conexão, ok? O foco hoje é a gente discutir como essas características podem ajudar as pessoas a enfrentar esse momento. A gente não tem uma visão romântica sobre o coronavírus e sobre essa situação da pandemia mundial, mas nosso objetivo aqui é tentar demonstrar como características empreendedoras que foram estudadas, a gente vai falar mais para frente sobre elas, mas como essas características podem ajudar as pessoas a passar por isso, a conseguir enfrentar isso de uma maneira mais serena, de uma maneira mais coesa, mais à luz do que o empreendedorismo evidencia para a gente, certo? Bom, agora que a gente ouviu aí essa bela explanação do Cambraia sobre a trajetória dele, a gente se depara com um conjunto de experiências, um conjunto de comportamentos. O Cambraia foi atleta, ele disse isso para a gente, isso é bastante interessante. Eu fico imaginando com o tanto de experiência que ele não tem para poder nos passar. E falando de experiência, a gente está aqui com Getúlio Guimarães. O Getúlio, ele é empresário do setor de moda também, fundador da Getúlio Calçados, empresa ícone no setor nos anos 90, é administrador de empresas com pós-graduação em marketing, atualmente é sócio de uma empresa de inovação e tecnologia na área de educação infantil. Ele já atuou também como uma importante liderança e forte atuação na política classista, foi presidente do Sindicalçados e Sindibolsas e diretor da AB Calçados. Ele é facilitador líder do projeto ONU Empretec pela equipe do Sebrae desde 1988. Getúlio, olhando a sua história, eu acho que ela traz para a gente uma importante reflexão, né, sobre como persuasão e rede de contatos podem nos mobilizar, podem nos impulsionar. Eu vou pedir para você se apresentar um pouco e falar para a gente como essas características foram e são importantes na sua trajetória. Muito boa noite a todos. Não diga um prazer estar falando aqui, porque num momento desse, o importante que eu sinto, a nossa participação agora é a oportunidade que a gente tem de compartilhar com os empresários, com as pessoas que lidam no dia a dia com as suas empresas, estão vivendo esse momento único na história, uma situação que nós estamos cheios de perguntas e muito poucas respostas, praticamente nenhuma. A única certeza que a gente tem é que, eu tenho duas certezas, uma é que isso vai passar, com certeza vai passar, e a segunda é que depois que passar, nós nunca mais seremos os mesmos. Esse mundo nunca mais será o mesmo com relação aos nossos comportamentos, ao nosso dia a dia, aos nossos relacionamentos, aos nossos processos, a metodologia de trabalho. Realmente nós vamos viver um novo mundo a partir daí. E para os Empretecs que estão aí assistindo, eu gostaria de estar relembrando, sim, essas características empreendedoras através de alguns exemplos e falar um pouquinho da minha história empresarial. Ela começou nos anos 70, bem jovem, numa época que as dificuldades, não existia Sebrae, as dificuldades eram muito grandes para capacitação empresarial, para formulação de planos de negócio, de trabalho, de modelos de negócio. Então, tudo que eu montei e criei, eu fui praticamente um serial empreendedor. Tive várias empresas, algumas com muito sucesso, outras nem tanto. Atravessei
todas as crises que vocês puderem imaginar, crises econômicas que o Brasil teve, pacotes econômicos, nós tivemos vários no Brasil nesses últimos 30 anos, nós tivemos guerras mundiais, problemas com petróleo, fornecimento de matérias-primas em âmbito nacional e mundial, tivemos outros vírus não tão impactantes igual a esse, mas tivemos também momentos de terrorismos, enfim, passamos por crise. Essa é a vida do empreendedor, não tem como fugir. A vida do empreendedor é administrar a crise no seu dia a dia com uma única condição, que é a principal delas, é serenidade. Por quê? Porque tem que ter certeza que isso vai passar. E, nesse momento, tem que começar a praticar os comportamentos empreendedores. Os comportamentos empreendedores são aquelas ações que a gente faz no dia a dia, muitas vezes inconsciente, e que os empreendedores que têm sucesso praticam com muita frequência. Uma delas, por exemplo, essa que está me inspirando a falar, é a capacidade que nós temos de nos relacionar com as pessoas, que num momento igual a esse, eu considero, todas as características têm sua real importância, mas em determinado momento, uma tem mais importância do que as outras. Nesse momento, por exemplo, eu considero que o relacionamento é vital. O relacionamento entre as pessoas. Nunca foi exigido tanto de nós a cooperação entre as pessoas. Por quê? Porque sozinho nós não vamos sair dessa. Nós vamos, ou chega todo mundo, ou chega muito pouca gente. Então, essa cooperação, essa conexão com as pessoas é a característica chamada, que nós no Empretec chamamos de persuasão e estabelecimento de rede de contatos. A persuasão é enquanto você, como líder, como você atua para que os seus liderados, para as pessoas com as quais você relaciona, te sigam, aceitem suas ideias, comprem suas ideias, e você, de uma maneira recíproca também, interage com essas pessoas, compartilhando os seus conhecimentos. Então, é um momento, sim, da gente se relacionar muito com, primeiro não nessa ordem, mas fornecedores. É o momento de chegar perto dos fornecedores, como estão os fornecedores, como eles estão agindo, o que nós podemos fazer para colaborar mutuamente com os clientes, maneira como meus clientes podem ter algum benefício, como eu posso proporcionar alguma vantagem para o meu cliente. Sempre existe uma maneira de um ajudar mais o outro. Principalmente, não se esquecendo também dos colaboradores. Os colaboradores são peças-chave para que nessa hora a gente atravesse esse caminho aí, doloroso caminho que nós estamos a atravessar. Os colaboradores têm muito a contribuir. Primeiro, eles precisam ter muita transparência do que está acontecendo na sua empresa, qual é o futuro, o que você pensa da sua empresa, o que você propõe para eles, quais são as alternativas que nós temos, né? Porque sabemos que a relação trabalhista está mudando e vai mudar muito mais ainda. Então, esse momento de conectividade é o que nós chamamos no Empretec, é o que nós chamamos de persuasão, rede de contato, é isso, fazer com que as pessoas te sigam. E já foi sugerido aí que a gente desse mais exemplos, nós vamos dar, sim, bastante exemplos mais práticos, mas nesse primeiro momento é mais uma abertura geral do evento, para que a gente entre mais nas questões mais práticas, sim. Eu acho que o momento é esse. A gente não tem solução para tudo, não tem solução para quase nada, mas a gente pode compartilhar algumas experiências que aconteceram com a gente. Eu tenho uma, por exemplo, do Plano Collor, que aconteceu há 30 anos atrás, que é fantástica. É uma experiência que cabe na veia assim, para muita gente. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Getúlio, obrigado por compartilhar tantas informações relevantes para a gente. A gente entende até os nossos clientes nesse momento, é um momento de ansiedade para todos nós, assim, de não sabermos aonde a gente vai chegar, como é que as coisas vão ficar logo mais. Mas eu acho bastante importante a gente tentar, de certa forma, nos mantermos lúcidos nesse processo para que a gente consiga ir, porque desafio a gente já tem bastante, né? Bom, gostaria de agradecer ao Getúlio por compartilhar com a gente essas experiências. E entendendo que é necessário para a gente ter uma visão positiva e lúcida para que a gente consiga enfrentar essa situação, a gente vai agora para o bloco 2, onde a gente vai fazer um confronto entre as características vivenciadas no Empretec e como elas podem nos auxiliar nesse grande desafio mundial, certo? 10 são as características do comportamento empreendedor, ou CCS, trabalhadas no seminário Empretec. Eu sei que a maioria de vocês já sabe, mas se a gente tiver algum cliente que ainda não é Empretec, é importante a gente relembrar. São elas: busca de oportunidade e iniciativa,
persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr riscos calculados, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemático, busca de informações, independência e autoconfiança, persuasão e rede de contatos. É válido destacar que essas características foram identificadas num trabalho realizado por Dr. David McClelland para a ONU, onde foram observados vários comportamentos em comum de empreendedores em todo o mundo. E algumas delas já foram mencionadas aqui pelos nossos convidados. Nesse segundo bloco, nós vamos fazer um confronto, um resgate dessas características e, principalmente, falar sobre aquelas que a gente ainda não mencionou. Cambraia, levando em conta que você é o esportista do grupo, e parafraseando o boxeador americano Jack Dempsey, que diz: um campeão é alguém que se levanta quando não consegue, eu queria que você explicasse a importância de trabalhar com persistência e comprometimento, principalmente para enfrentar essa situação que a gente está vivendo agora. Evandro, está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá. Olha só, essa citação eu acrescentaria algumas palavrinhas nela, que são o seguinte: um campeão é alguém que levanta quando ninguém acredita. E só ele acredita. Porque se ele não acreditar e ficar na expectativa que alguém o levante, ou ficar na expectativa que alguém traga, né, a resposta absoluta ou milagrosa, isso é um equívoco, é fugir da autorresponsabilidade, que é algo que a gente fala muito no Empretec, que é uma característica muito contundente no empreendedor de sucesso. Eu posso dizer a respeito da minha vida. Em 2004, eu perdi um pouco, eu estava jogando e encerrei em 2007. Eu quero fazer essa conexão do esporte com as características empreendedoras. Em 2004 eu já não tinha contrato, eu já podia encerrar, porque eu tinha mais ou menos meus 32 anos, talvez a gente traga para a situação de hoje, poxa, talvez eu tenha que fechar minha empresa, não tenho. E eu não consegui parar naquele momento, apesar de poder, ou talvez porque aqui não existia uma saída, porque tinha algo muito importante que eu não tinha conquistado ainda, eu não tinha sido campeão verdadeiramente com título expressivo, seja campeão brasileiro, campeão sul-americano, e por isso eu não parei. E assim, eu estabeleci uma meta: olha, eu quero alcançar esse título, eu quero ser campeão. E eu morava já em Uberlândia. Nisso, eu fiquei sabendo, através de contatos, da minha rede de contato, que o Hélio Rubens, um grande técnico do basquete, viria para cá e tinha vindo e montar uma grande equipe. E eu fiz um contato com o Hélio Rubens através de uma pessoa-chave, apesar de já conhecer com o Hélio Rubens, e fui até o encontro dele. E lá expliquei para ele o quanto era importante eu participar do time dele, que eu poderia contribuir e tudo mais. Usei uma característica fundamental no empreendedorismo, inclusive, que Getúlio falou muito bem. Nós precisamos agora contactar com fornecedores, com clientes, que foi a persuasão. Eu utilizei estratégia deliberada para convencê-la a me contratar no seu time. E com isso, ele me contratou. E eu estava muito aquém do time, em termos técnicos e físicos, e eu precisei me dedicar demais. Talvez esse seja o momento que a gente pense: não, eu vou esperar. Não é o momento de esperar. Talvez eu tenha que me dedicar em uma área que eu esteja falho no meu negócio. E aí eu treinei 2, 3 horas por dia a mais que os outros, abri mão, inclusive, de salário, porque o orçamento do time já tinha se encerrado, mas eu queria participar. E fiz um sacrifício enorme para conseguir me adequar com a equipe. E um belo dia eu cheguei num treino, uma meia hora antes do início do treino, e vi uma pessoa diferente no vestiário. E perguntei para um colega meu: quem que é esse rapaz aqui? E eu queria jogar muito, e até aquele momento o Hélio Rubens não estava me pondo muito para jogar. E aí meu colega me falou: esse é o Myron Brown. O Myron Brown é um americano, inclusive, que foi contratado para jogar na sua posição. Ali eu falei: pô, aí não vou ter mais chance de jogar mesmo. Mas aquele sentimento, né, o impacto emocional e o sentimento que me gerou de total frustração, eu consegui mudar rapidamente com o gerenciamento das minhas emoções, e aí eu mantive meu ponto de vista, mesmo diante de uma oposição, que é um comportamento muito valioso para o empreendedor de sucesso.
Qual que é o seu ponto de vista agora? O que você, de fato, almeja? E como é que você se vê lá no futuro? Né? Então, quer dizer, a sua posição tem que ser mantida, talvez de uma maneira ou outra, mas dentro daquilo que você tem expectativa em termos de estabelecimento de meta. E com isso, aconteceu algo surpreendente. Nós chegamos na semifinal do Campeonato Sul-Americano, eu ainda não jogava muito, mas já tinha melhorado um pouquinho. O Myron Brown estava jogando, de repente ele cai na quadra com uma lesão. E eu lembro perfeitamente desse dia. O médico entrou na quadra e foi ver o que tinha acontecido com o Myron Brown, e de fato ele tinha rompido o tendão de Aquiles e não podia mais jogar. E o médico falou, olha, tem que trocar. Eu lembro perfeitamente, eu estava sentado no banco ao lado do massagista, do roupeiro, o nome Cardoso, inclusive, e quando o Hélio Rubens colocou a mão na cabeça e olhou para o banco, assim, eu percebi o que ele estava pensando, ele falou, quem que eu vou colocar? E aí, à medida que ele olhou na minha direção, eu achei que ele estava em dúvida se ele colocaria o roupeiro ou me colocaria. Mas é brincadeira, eu quero dizer que ele me colocou, aproveitei aquela oportunidade, porque as coisas vão voltar à normalidade, não tenha dúvida disso, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, e como é que você vai estar preparado? Como é que nós vamos estar para quando, de fato, né, o mercado retomar? É fundamental manter o ponto de vista, persistir e encontrar as maneiras para que, quando a coisa voltar, a gente esteja preparado. E aí entrei no jogo, fui muito bem, chegamos na final, porque essa era uma semifinal, e, como eu nunca podia imaginar, nós somos campeões sul-americanos no quarto jogo de uma série melhor de 5, uma cesta minha no último segundo. Quem quiser ver, não acreditar, pode olhar no YouTube. É um filme chamado Recompensa, que mostra esse feito. Então, o meu convite nesse momento é o seguinte, cara, isso vai passar. Então, nós precisamos nos preparar e não nos desmotivar. Por mais que nós tenhamos a certeza, né, que isso pode impactar no momento todo, porque as circunstâncias são bastante árduas. Mas aqueles que persistirem, aqueles que se mantiverem motivados de alguma forma ou outra, em função daquilo que esperam para o futuro e que querem para o futuro, podem sair na frente. Nossa, é bacana ouvir você falar. A gente fica até mais motivado para poder conseguir passar por tudo isso, né? Assim, por todo esse momento adverso que a gente tem passado, por todas as dores, né? A gente sofre junto com os empreendedores, porque aqui no Sebrae a gente vive o sonho dos empreendedores. Então, é maravilhoso ouvir você compartilhar esse tipo de experiência, principalmente essa experiência humana, né? De passar por adversidades e conseguir avançar e conseguir vencer. Obrigado por isso. Bom, eu queria falar agora com o Getúlio, e eu queria trazer para a nossa discussão um pensamento de um famoso filósofo turco, Getúlio. O nome dele é Heráclito. Ele diz que a única constante nessa vida é a mudança. Considerando que você já teve a oportunidade de experimentar várias transformações políticas, econômicas e sociais em nosso país e no mundo, eu queria que você destacasse como é necessário buscar informações e, de certa forma, ter uma exigência e qualidade e eficiência para que se possa, de certa forma, se adaptar mais rapidamente a essas mudanças que são exigidas no cenário atual, no mundo. Então, por favor. Vamos lá. Pessoal, como eu disse, eu passei por várias perrengues empresariais aí ao longo de toda essa minha carreira. Os planos econômicos, né, moedas diferentes, o Brasil já teve 4, 5 moedas diferentes dos tempos para cá, nos últimos 30 anos, 40 anos, governos diferentes, governos militares, governos mais sociais, governos, enfim. E o empreendedor continua no seu dia a dia. O empreendedor tem que estar, não imune a isso, mas ele tem que estar convivendo com isso. Uma das maneiras de conviver com todo esse ambiente, com todas essas situações, é exatamente quando você trabalha com busca de informações. É muito comum nesse momento que a gente está realmente muito preocupado, muito atacado, né, com notícias ruins para todos os lados, a gente toma certas decisões sem estar amparados em fatos legais.
tem aparecido quase que diariamente na mídia informações de novas linhas de crédito, de como demitir um funcionário, como prorrogar o contrato de trabalho, como fazer essas ações, essas atitudes, não deve ser tomada simplesmente com a notícia de jornal. Para isso existem os contadores, as pessoas responsáveis pelos departamentos das empresas, existem os sindicatos, as federações, as entidades, o SEBRAE é figura importantíssima nesse processo. Ou seja, ao tomar decisões, não tome decisões atabalhoadamente, porque eu estou pensando assim, escutei falando assim na televisão agora, um amigo meu contou, o WhatsApp mandou a notícia de que na China está acontecendo isso. Essa boataria, essa muita informação que está acontecendo, não são informações fidedignas, e ela serve mais para complicar o ambiente, para tumultuar o ambiente de trabalho, do que propriamente para te dar soluções. Então, a característica de busca de informações é exatamente essa. Consulte pessoas que saibam mais do que você. Não precisa de ser PhDs, especialistas grandes, autoridades, né? Pessoas catedráticas no assunto. Não é isso que eu estou dizendo. São pessoas que entendem mais do que eu naquele determinado assunto. E sempre tem alguém que entende mais do que eu. Basta eu procurar. E eu fazendo esse comportamento, praticando esse comportamento, eu estou me assegurando, eu estou eliminando o risco, mitigando os riscos de que uma ação minha agora pode ser contestada na justiça mais na frente, pode ser interpretada como no mercado interpretar errado e eu perder cliente com aquilo, perder fornecedores. Enfim, a busca de informação, ela realmente é vital para que você ande em dia com os seus negócios, né? E a informação ela está disponível para todo mundo. Essa fonte de informação tão grande que a gente tem pode ser em determinado momento até prejudicial, porque a gente acha que chegou na internet, clicou lá, já está com essa informação. Não é só isso, tem que ir mais profundo, tem que consultar. Para isso nós temos contador, toda empresa, por menor que seja, tem um contador, e esse contador vai saber te ajudar agora. As entidades de classe, eu volto a repetir, uma fonte de informação muito grande, e a pressa, né, faz a gente tomar atitude que muitas vezes não vai ser a atitude mais correta e pode nos prejudicar mais lá na frente. Com relação à questão da característica de eficiência e exigência de qualidade, é exatamente a maneira como o empreendedor olha para a empresa dele por dentro. Como que ele olha a empresa dele, no que se concerne aos seus processos, a maneira como você está lidando com o seu funcionário, a maneira como você está sendo eficiente na redução de custo, a maneira como você está eficiente no seu processo, uma linha de produção. Isso, linha de produção, a gente pode falar em todos, não é só indústria, até uma linha de produção numa alfaiataria existe, no escritório, no consultório de dentista, existe uma linha, né, um layout que pode ser otimizado. Isso chama-se eficiência. Isso é quando você olha para dentro do seu negócio. Principalmente o varejo tem muita ação de eficiência que pode ser tomada imediatamente. A Lina acabou de dar vários exemplos aí de ação de eficiência que ela fez lá na reestruturação das empresas dela. A questão do ambiente externo, que é o ambiente que a gente vive, que impacta muito o nosso negócio, é que o Cambrai acabou de falar da autorresponsabilidade. É muito comum, nesse momento, nós agora vamos responsabilizar o coronavírus pelo nosso grande problema que nós estamos passando agora, pelo nosso fracasso, inclusive, empresarial, pelo nosso sucesso ou não. Muitas empresas vão ficar para trás, sim, e os empreendedores vão pôr a culpa no coronavírus. Tá? Enquanto acontecer isso, a empresa não tem como crescer, ele não reconhece as suas questões individuais, não reconhece seus problemas internos, ele passa a delegar essa responsabilidade das questões que ele poderia ter admitido e corrigido, pondo culpa do coronavírus. Isso eu dei o exemplo que aconteceu comigo na época do Plano Collor. Eu fiquei alguns anos xingando o Plano Collor pelo meu insucesso, pelo meu fracasso. E não era verdade isso. A verdade é que na hora que houve o Plano Collor, minha empresa não estava bem financeiramente, bem administrativamente, não estava azeitada naquele momento para receber aquele impacto. E o impacto para ela foi pior. Outras empresas receberam esse impacto e elas cresceram naquele momento. Não estou dizendo que hoje o coronavírus ele é uma coisa que é delicado falar nisso agora, mas enquanto tivermos os empresários
culpando, responsabilizando o coronavírus pela sua queda de faturamento, pelo seu negócio está fechado. É sim, o coronavírus que é responsável diretamente. Mas a solução para isso, eu não posso culpar o coronavírus. Não posso culpar ninguém. Nunca houve uma chuva de dinheiro tão grande no mercado como está havendo agora, como vai haver agora, como está chegando agora. Não chegou na ponta totalmente ainda, mas vai chegar nos próximos dias. Então, essa chuva de dinheiro que está vindo aí, de leis, de reformas, de reestruturação, de medidas reestruturantes da nossa economia, vai acontecer sim, já está começando a acontecer. O Congresso está começando a trabalhar algumas medidas lá que vão ser impactantes na economia, no dia a dia do empresário. As leis trabalhistas foram mudadas recentemente, vão ser mais ainda impactadas agora. A relação entre governo e contribuinte vai ser mudado. Tem várias oportunidades aí que vão surgir a partir de agora, que o ambiente de trabalho é outro, o ambiente de negócio no Brasil é outro. O ambiente de negócio no Brasil, a partir de agora, vai mudar. Então, eu tenho que olhar para esse lado. Onde eu posso agora me adaptar, sem ficar reclamando, pôr na culpa no clima, pôr na culpa em outros fatores externos, onde eu posso, dentro do meu negócio, com as minhas condições, readaptar, ter resiliência, para que a inovação aconteça no meu negócio, onde eu possa ter novas pessoas com novas ideias no meu negócio. A diversidade de gênero nas empresas é um fator que deve estar começando a acontecer nas pequenas empresas também. Como eu posso agora, usando a capacidade de pensamento diferente, eu criar pontos diferentes de crescimento do meu negócio. Então, essa questão da autorresponsabilidade, eu chamo a atenção porque ela é importante. Os ambientes externos impactam, sim, na sua empresa, inclusive impactam em todo o mercado, impactam até nos seus concorrentes. Agora, o que define se sua empresa vai ser próspera, vai prosperar e vai continuar no mercado, é o ambiente interno. É lá no ambiente interno, como você trata seu cliente, como você trata seu funcionário, como você trata seus processos, é que vai fazer a diferença daqui para frente para vocês. Perfeito, Getúlio. Obrigado por compartilhar com a gente esses pontos de vista que são bastante importantes para a gente considerar as análises. Eu estou vendo algumas pessoas fazendo algumas perguntas no chat, a gente já vai abrir para perguntas, mas levando em consideração tudo aquilo que o Getúlio expôs, eu queria agora pedir, conversar com a Lina, e para conversar com a Lina, vou, de certa forma, trazer aqui duas linhas de raciocínio de duas mulheres muito importantes para a história. Uma delas é a Frida Kahlo e a outra é a Clarice Lispector. Lina, citando essas duas mulheres muito importantes para nós, a Frida diz que cada tic-tac é um segundo de vida que passa, foge e não se repete. E há nele tanta intensidade, tanto interesse, que o problema é só saber vivê-lo. Já Clarice Lispector diz que o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. Tomando como base essas duas frases e contextualizando isso para a vida dos empreendedores e empreendedoras que estão nos ouvindo, eu queria que você comentasse sobre a necessidade de se fazer um planejamento e monitoramento sistemático e, de certa forma, obter uma independência e autoconfiança para conseguir lidar com todas as situações adversas, mas especialmente essa situação em que todos nós estamos vivendo. Seu áudio está desligado, Lina. Seu áudio ainda está desligado. Voltou? Voltou. Ok? Eu queria reforçar uma coisa que já foi falada, que quando a gente traz exemplos aqui, exemplos de decisões, de ações que fizemos, isso não quer dizer que está fácil, não, nós estamos todo mundo no mesmo barco, né? Mas precisamos ter ações rápidas nesse momento para minimizar as perdas. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de planejamento e monitoramento sistemático, e mais uma coisa, o que cada um fala, o que nós falamos aqui, não quer dizer que serve para todo mundo, né? Isso também é importante ressaltar. Mas, no meu entender, o planejamento e monitoramento sistemático, ele continua sendo muito importante e, normalmente, ele é a curto, médio e longo prazo, né?
Então, na verdade, assim, ele é muito importante, eu preciso ter uma visão de longo prazo, é claro que eu preciso, mas nesse momento as decisões são de curto prazo, né? Eu preciso de ter ações rápidas para exatamente minimizar as perdas para conseguir passar por esse momento. E aí uma ferramenta que eu achei muito importante citar, que faz parte do planejamento, é o Canvas do modelo de negócio. Nós trabalhamos ele no Empretec exatamente nessa característica, e eu acho ele fundamental nesse momento, porque, para quem não conhece, ele é uma ferramenta que ela te dá uma visão geral da empresa, né, com 9 blocos, e você consegue visualizar isso com mais facilidade, inclusive mudar, né, com muita flexibilidade, com muita facilidade, é gostoso de mexer, para entender também o que fazer nesse momento. Então, eu trouxe alguns exemplos práticos, simples aqui, que eu acho que talvez podem contribuir para alguém. Na proposta de valor, uma coisa que eu acho fundamental agora, nesse momento, independente do seu negócio, é colocar nela conveniência. A maioria dos clientes não podem sair de casa. Então, como é que eu vou levar o meu serviço até ele, o meu produto até ele, né, e entender como é que ele está se sentindo, ou seja, eu vou levar de uma forma que ele também se sinta acolhido. As pessoas estão tensas, estão inseguras, então eu acho isso extremamente importante, está dentro do planejamento. O canal, como é que eu chego até esse cliente? E aí, não precisa falar muito, eu já tinha falado anteriormente, por exemplo, uma alteração que está muito comum é o delivery, né, que está lá no canal. É importante reforçar isso. Muitas empresas atendiam só no balcão, agora estão entregando. E isso, na verdade, é para manter a receita, né? Ou exatamente minimizar a perda. Um outro que é importante, que inclusive o Getúlio acabou de falar, é o relacionamento. Ele é fundamental exatamente também porque as pessoas estão inseguras para gastar também, elas estão tensas. Eu preciso reforçar, eu preciso aumentar o engajamento com a minha empresa, aumentar esse relacionamento. Inclusive, eu já recebi perguntas, por exemplo, assim, e para um buffet, por exemplo, que não está podendo fazer festa? Só que, concordo que uma pessoa que ela ia casar agora, eu tive um casamento de uma prima que ele foi adiado, mas ele vai acontecer. Só que então é preciso reforçar o relacionamento com os clientes, para que na hora que isso passar, que isso vai passar, para que esses clientes te procurem. Isso é muito importante. Então esse relacionamento ele tem que estar sendo reforçado agora. As fontes de receita, né? Então tem algumas empresas trabalhando, por exemplo, com voucher, ou você compra e depois tem um valor maior, ou é um desconto. Isso entra lá na minha fonte de receita, ou seja, eu posso olhar o meu negócio e ver como é que eu posso mudar, acrescentar essa fonte de receita. Uma atividade-chave que foi falada, até pelo Getúlio também, fundamental para o momento, é renegociar com o fornecedor, gente. Tem que renegociar, tem que chamar para conversar. Está todo mundo no mesmo barco. Né? Então, todo mundo, os dois lados precisam ceder um pouco. Então, essa é uma atividade-chave extremamente importante. Uma outra coisa é parceria. Né? Parcerias, a gente já comentou da transformação digital, ela está mais do que falada em todos os cantos, né? Tudo que você pega para ver, e estamos sendo forçados a isso. Eu costumo dizer, fazer uma comparação, que quando os taxistas, né? Quando o Uber começou a rodar, os taxistas tiveram uma dificuldade muito grande no início de aceitar isso, né? E que não tem jeito, então para nós é a mesma coisa, tem que ir cada vez mais, aproveitar agora, o Sebrae está aí oferecendo cursos de mídias digitais para exatamente melhorar nesse sentido, e essas parcerias não precisa de ser só no digital. Nós começamos agora uma parceria que está sendo lançada essa semana, nós juntamos umas empresas que são bem valorizadas aqui na cidade, na região, e que comprando em uma você vai ter desconto e benefícios nas outras. Ou seja, na pior das hipóteses, essas empresas estão aparecendo mais nesse momento onde está todo mundo um pouco mais recluso. Então, isso é para reforçar a importância do planejamento, só que lembrar o seguinte, não é só, as decisões agora são de muito curto prazo, muitas decisões são semanais. Agora, eu tenho que pensar, por exemplo, quem está aí no varejo. Mês que vem é Dia das Mães, uma das principais datas do varejo. E aí, o que eu posso fazer para minimizar?
Tem grandes marcas já se preparando, desenvolvendo ações para diminuir a perda nessa data tão importante que faz tanta diferença no faturamento anual da empresa que está no varejo. Então, são algumas coisas importantes sobre o planejamento. Vai ter que ter umas adaptações, né? É preciso ceder um pouquinho num planejamento que já tinha sido construído e trazer isso aí exatamente para minimizar as perdas. Agora, com relação, por exemplo, e só voltando, eu queria falar sobre também a questão de plataformas. Não é preciso agora investir em site, nós temos aí plataformas prontas, gratuitas para utilizar, só lembrar disso nesse momento. Com relação à independência e autoconfiança, é uma construção. Eu acho muito importante, é um momento difícil para todo mundo, mas nós, como Getúlio acabou de falar, já passamos por momentos difíceis, crises, né? Então é bom lembrar disso, sabe? Quantos obstáculos nós já superamos, a Cambraia falou aí muito bem, porque tínhamos um objetivo claro, e aí eu preciso enfrentar isso e cuidar da minha autoconfiança. E mais uma coisa, buscar informações, eu tenho uma informação bem fundamentada, ela vai aumentar a minha autoconfiança para tomar decisões. Só que as informações, como ele bem diz, são muitas, eu preciso assegurar que as informações elas estão bem fundamentadas e traçar o meu caminho. Não quer dizer porque o outro está fazendo serve para mim. Eu preciso traçar o meu caminho e seguir. Claro que tem muitos exemplos aí ótimo, mas cuidar disso aí. E por último, pegar essa autoconfiança e cuidar da equipe também. Eles também estão inseguros, eles também estão tensos, mostrar para eles que vocês estão à frente, continuam à frente, que qual é a preocupação que vocês estão tendo com eles, que eles podem contar com vocês, que tem o seu apoio, que você está tomando decisões importantes. Então, eu acho que isso tudo é uma construção que vai trazer, que nós vamos sair ainda mais autoconfiantes ao final disso tudo. Lina, eu queria te agradecer muito por essas reflexões. Eu acho que, de certa forma, todos nós, né? Eu estou acompanhando o chat aqui, eu vejo, a gente está ansiando por respostas, né? A gente não está acostumado com essa nova rotina, e essa nova rotina que é nos imposta, de certa forma, ela nos força a recriar, a repensar, a remodelar, né? E ouvindo um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, sobre as experiências que você compartilha com a gente percebe muito esse comportamento. Nos bastidores, a gente estava discutindo se a gente colocaria ou não essa pergunta como sendo a última pergunta do nosso bloco, assim. Eu vejo que já foi bastante discutido aqui, mas eu queria salientar a última característica que a gente vai falar no encontro de hoje, antes de abrir para perguntas, é sobre a importância de se estabelecer metas, né? Eu acho que eu vou pedir uma licença poética aqui para poder discutir o reestabelecimento de metas, né? Porque se a gente for observar, todas as metas que nós, enquanto pessoas, ou as nossas organizações traçaram lá no início do ano ou no final do ano passado, elas tiveram que ser revistas. E é bastante importante a gente, de certa forma, contribuir com os nossos espectadores agora, o que eles têm que observar nesse momento. Eu queria que todos vocês comentassem, um de cada vez, sobre como é esse processo, como é importante reestabelecer metas nesse momento e observar o que foi planejado e, de certa forma, tentar utilizar a criatividade aí para conseguir alcançar os resultados traçados. Então, eu queria que cada um de vocês comentassem sobre a importância de reestabelecer metas, né? Porque acredito que as metas já foram estabelecidas, mas agora a gente precisa rever essas metas. E quais as dicas que vocês dariam estão nos ouvindo agora nesse processo? Posso dar minha contribuição? Evandro, está me ouvindo? Por favor. Bom, olha só, cada realidade, né, tanto interna, não estou nem dizendo realidade da empresa, mas realidade interna da pessoa, e aí no que tange a questão emocional, psicológica, e assim vai. E também cada um vive uma realidade diferente no seu negócio, né? Cada um vive, independente de que segmento, o ramo que a pessoa atua.
Dois pontos que eu tenho trabalhado comigo mesmo, é a capacidade de administrar os meus sentimentos, né, que eles estão impactados por duas questões que às vezes nos impactam de forma inconsciente, mas elas são determinantes para nós tomarmos as nossas ações. O primeiro delas é a perda do poder. Nós perdemos poder, efetivamente, porque em muitos casos, ou na maioria dos casos, nós não estamos podendo nem abrir as nossas empresas. Então, nós perdemos poder. E isso, para o ser humano, é algo absolutamente difícil de lidar. A outra é a necessidade de aceitação. Então, o ser humano tem essa necessidade, ele quer ser aceito. E como lidar com uma situação como essa que nós estamos vivendo, que perdemos poder e buscamos até de forma inconsciente aceitação dos nossos negócios, né? Tentar manter a coisa de uma forma que é impossível agora. Então, a Lina falou muito bem, e o Getúlio também, nós precisamos ir na realidade, cada um com a sua. E a primeira coisa é ter o controle dos números da sua empresa e o controle emocional. A partir daí, é importante você entender o quanto que aquilo que você estabeleceu de meta é importante para você, porque não tenha dúvida que nesse momento tem que ser revisto, e aquela questão do poder tem que ser trabalhada, e a aceitação também tem que ser revisto, tem que haver resiliência nesse momento para falar, bom, esse jogo agora eu estou perdendo, e talvez esteja perdendo de feio, eu preciso dar um passo atrás, se for o caso. Cada empresa tem uma realidade. Segundo, o Getúlio falou de forma muito bacana, esse momento nós precisamos nos conectar com clientes, conectar com fornecedor, conectar com pessoas chaves, conectar da forma que nós estamos fazendo aqui para trocar experiências, conhecimentos. E com isso, nós precisamos trabalhar a consideração com os nossos funcionários, a consideração com o que o nosso fornecedor está vivendo, com o que o cliente nosso está vivendo e, principalmente, cara, consideração consigo próprio. Não adianta, a gente está vendo, inclusive, pessoas se desesperando e tomando medidas que infelizmente, elas, ou felizmente, quer dizer, elas podem ser administradas se nós tivermos o controle emocional. Existe saída para tudo, menos para a morte. E com isso tudo, nós precisamos aprender a comunicar de uma maneira diferente que nos está sendo exigida hoje. Nós estamos distantes uns dos outros. Os nossos negócios, a maneira que estão acontecendo, talvez tenham que ser feitos de forma distante, que nem a Lina falou, e a gente não está acostumado com isso. Então, nós precisamos buscar pessoas que consigam nos ajudar. A conexão é fundamental nesse momento. E quando nós conseguimos nos conectar, nós nos sentimos mais confiantes. E sentindo mais confiante, a gente tem mais capacidade de encontrar as maneiras, os caminhos que são que nós temos que encontrar de uma forma ou de outra, porque é o que a gente está vivendo. Leiam o Paradoxo de Stockdale. É uma história fundamental que tem muito a ver... História não, na verdade é a representação de uma história que ele viveu, que tem muito a ver com o que nós estamos vivendo hoje em função de todas as barreiras que nós estamos vivenciando. Evandro, posso fazer minhas considerações? Pode. Eu queria reforçar o seguinte, no Empretec, nós trabalhamos, a característica de estabelecimento de metas, ela é trabalhada durante todo o seminário, né? E aí, nós trabalhamos muito o primeiro comportamento, que é aquele que traz as metas desafiantes e com significado pessoal, ou seja, aquelas que trazem sentido para o que eu faço. E aí, o que eu acho é o seguinte, nos momentos mais difíceis, é mais importante ainda eu ter isso claro, porque isso vai me dar força para exatamente traçar objetivos de curto prazo, porque lá na frente eu vou continuar na busca desse grande objetivo para alcançá-lo. Então, isso não pode ser perdido de vista, né? É o rumo. Já foi falado aqui, muito bem falado, isso vai passar, e aí, depois como é que eu vou estar? Né? Então, ou seja, eu preciso rever essas metas, sim, tá com esse sentido muito claro, porque quando as dificuldades vêm e não existe um significado, não existe um propósito, não existe um sentido, fica muito difícil prosseguir,
fica muito difícil, porque as coisas já não estão, às vezes o cenário não é positivo, né? E aí eu olho aquilo que já não está fazendo sentido, fica mais difícil eu buscar ações, eu ser criativo. Então, mais do que nunca, pessoal, assim, a minha sugestão é voltem a entender qual que é o sentido, qual que é o significado pessoal que você está buscando, para exatamente tomar as atitudes, traçar as metas de curto prazo, os objetivos de curto prazo que precisam ser traçados agora, para conseguir sair desse momento. Isso eu acho que é o mais importante. E, inclusive, nos ajuda muito também na saúde mental, que é um pouco do que o Cambraia falou também, que nós precisamos nos cuidar. Nós temos que cuidar da nossa saúde mental. Então, ou seja, eu sei que a luz está lá no fim do túnel, eu sei que vai passar, mas tem algo me esperando lá, isso é muito importante, por isso eu vou fazer agora um sacrifício, um esforço, para conseguir chegar até lá. E muitos de nós, muitas das nossas empresas, muitos empresários, nós vamos sair melhores do que estamos agora. Não digo financeiramente, mas para retomar, inclusive, depois ficar melhor financeiramente também. Mas vamos sair com ações mais produtivas, vamos sair mais antenados, mais engajados com os nossos clientes, entendendo melhor a causa desses clientes, a dor que esse cliente está sentindo. Então, eu acho que vão ter muitos ganhos também. Então, isso que eu queria deixar, essas considerações em relação ao estabelecimento de metas. Posso falar? Muito bem. Lina, saúde mental e saúde física também, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar preocupado também com a nossa saúde física, não deixar de praticar um esporte nesse período, mesmo que a gente está em isolamento em casa, sempre tem alguma maneira de fazer alguma atividade para alimentar, inclusive, a saúde mental. Com relação a metas, eu vou muito na linha do que a Lina está falando. Eu só estou aqui hoje, com certeza, porque a cada desafio que eu ultrapassei, a cada crise que eu venci, eu sabia onde que eu queria chegar daí a pouco. Eu sabia exatamente onde é o lugar que eu gostaria de estar. Essa questão agora do prazo, do tempo, é que realmente nós temos que reaver. A meta não pode ser frustrante, te frustrar porque você não conseguiu realizar até agora, mês de julho. Pelo contrário, ela tem que ser motivadora. Não realizei até julho, foi uma questão extra, né, que eu não estava contando com ela, porque a meta ela percorre trilhos, né, trilhas e não trilhos. Eu tenho que desviar de determinadas circunstâncias que acontecem no período da sua execução, que aquilo me fez alterar meus planos. E nada disso é prejudicial. Pelo contrário, muitas vezes você vai mudar o seu negócio. O negócio pode agora estar funcionando de uma maneira, você vai funcionar de outra, vai mudar o modelo de negócio. Eu tenho sugerido para algumas pessoas, inclusive, refazer todo o seu planejamento de negócio, enquanto modelo de negócio. Tem modelos de negócio que hoje já estão falidos, já não dão mais, já deu, foi muito bom para a família dele, para o avô da pessoa, para o pai da pessoa, hoje não é mais. Então é hora de repensar, sim, estabelecer novas metas, usar o meu potencial que eu tenho de capacidade, de energia, de talvez financeiro ainda, um pequeno estoque que eu tiver, algum ponto comercial, e reestudar isso, refazer. Mas para eu fazer tudo isso, eu tenho que saber o propósito, eu tenho que saber onde eu quero chegar. Em várias oportunidades, ao atravessar crises não tão fortes como essa, mas crises que me jogaram na lona, eu recebi propostas de venda, de compra de meu negócio, de empregos que superavam muito minha renda mensal, minha receita mensal que eu tinha na minha empresa. Eu não aceitei nenhuma, porque eu tinha meu propósito. Meu propósito era seguir enquanto empresário, enquanto empreendedor, para atingir aquele objetivo que eu sempre tinha na ponta. Então, assim, é propósito. Você tem que saber aonde você gostaria de estar daqui a um certo tempo, e isso que vai te mover, que vai te levar até essa posição que você espera chegar ainda. Getúlio, eu acho um fato curioso é que você estava falando aí sobre propósito e a Marinês está aqui me mandando mensagem assim, faz um link com propósito, fala sobre propósito, para você ver o quanto que isso tem sinergia com essa situação, né? Eu acredito que propósito, hoje a gente estuda muito, a gente vê muito que as empresas elas estão cada vez mais
não são todas, óbvio, mas elas estão abandonando o conceito tradicional de missão, visão e valores e estão se guiando por propósito, né? Porque o propósito é o que nos faz acordar todos os dias, é o que nos faz conseguir trabalhar para que sejamos melhores dia após dia. Então, assim, excelente reflexão sobre isso. Eu acho que é um momento oportuno para que a gente vá ao último bloco do nosso encontro. E nesse último bloco, eu queria pedir que as pessoas pudessem agora sim se manifestar e trazer para a gente perguntas. Eu vou pedir para vocês fazerem perguntas, se identificando, né, falando seu nome, para qual convidado vocês querem direcionar a pergunta e, se possível, de onde vocês estão falando, para a gente conseguir se identificar aqui. A gente tem espaço para 5 perguntas. A questão do propósito aí também como a questão da sustentabilidade também, né? Hoje, uma empresa que não tiver entre seus propósitos a questão da sustentabilidade, dificilmente ela vai progredir. A sustentabilidade hoje faz parte de qualquer planejamento de qualquer empresa. Uma empresa que não olhar a sustentabilidade econômica, social e a comunidade, com certeza ela está fadada também à preocupação. E a pequena empresa, o Empretec mostra isso claramente numa atividade que a gente tem lá, como o pequeno negócio pode estar inserido na sustentabilidade sem o menor problema. A gente pensa que sustentabilidade é só para a empresa grande, as multinacionais. Não, o pequeno negócio pode se tornar sustentável, sim. A gente tem aqui uma primeira pergunta do Tomás, e o Tomás pergunta assim, ele não direcionou para quem, mas ele pergunta: o que vocês sugerem para o micro e pequeno empreendedor que não consegue estruturar o seu negócio e segue no modelo centralizador por medo ou falta de confiança na equipe? Pode ir, Elina. Pode ir. Eu acho o seguinte, não tem como crescer sem confiança na equipe. Nós escutamos como facilitadores do Empretec, eu tenho certeza que eu posso falar isso em nome do Getúlio, do Cambraia também, é uma queixa recorrente sobre a equipe, né? Mas nós escolhemos a equipe, nós treinamos a equipe, pelo menos somos responsáveis por isso. Agora, uma coisa muito importante é que eu preciso também engajar a minha equipe. E é engraçado como é que esse assunto do propósito, ele toca tanto as pessoas, porque ele chega até aí. Eu preciso que o meu funcionário ele se sinta mais engajado para que ele seja mais comprometido e me traga um resultado melhor. Se eu não confiar na minha equipe, como é que eu viajo, por exemplo, para conduzir um Empretec? Não tem como, eu preciso ter pessoas que eu confie, eu preciso delegar para elas. Muitas vezes elas vão ter decisões que não vão ser as melhores ou não vão ser as que eu tomaria. Mas aí eu volto, né? Eu preciso dar essa abertura para elas, vou instruir como é que vai fazer da próxima vez, mas eu preciso confiar na minha equipe, eu preciso construir a equipe com isso. Agora, uma coisa importante, eu posso fazer um adendo aqui rapidinho, sobre propósito, eu trabalho muito nessa linha, a Marinês pediu para linkar com isso, e eu comecei a falar lá em metas, uma coisa muito importante sobre o propósito, e que eu acredito que vai acontecer depois dessa crise, é que muitas pessoas vão sair, claro, com um comportamento diferente, e talvez com um consumo mais consciente. Porque as pessoas estão em casa sem poder usar muita coisa do que elas têm, e muita gente está pensando assim, por que eu tenho tudo isso? Então, por que eu estou reforçando isso também? Isso é importante para que a sua empresa, como o Getúlio falou, que ela esteja engajada, que ela não mostre só, não é o vender por vender, ela tem que ter uma causa. Então, esse consumo mais consciente, eu acredito, posso estar enganada, mas eu acredito que os clientes vão muito mais em busca daqui para frente dessas empresas do que aquelas que não têm um propósito claro. E aí, nada mais importante do que reforçar isso para a equipe, mas é preciso ter confiança para conseguir, inclusive, crescer, porque quem não tem confiança, como é que eu abro uma filial, como é que eu abro outra empresa, né? Posso fazer uma
Posso fazer uma contribuição? Pode sim, por favor. Rapidinho. O nome da pessoa mesmo que fez a pergunta? Você tem aí? Tomás. Thomas. O Thomas, o Thomas fez a pergunta e para mim já trouxe a resposta. Ele falou assim: eu tenho medo. Ele precisa entender a origem desse medo. Por que a pessoa... Porque se você perguntar para ele, se nós tivéssemos a possibilidade de conversar, eu poderia perguntar para ele o seguinte: olha, você tem a concepção que é importante delegar, passar a responsabilidade para outro? Você vai falar, eu quase que tenho certeza que vai falar que sim. Mas, no entanto, por que não faz? Por medo. Medo do quê? Da pessoa errar, por isso eu não tenho confiança. Então, é fundamental entender a origem desse medo. Porque essas questões emocionais impactam a pessoa, o líder, que acaba não sendo líder, impacta as suas ações, impactam a percepção dos seus colaboradores, a respeito da desconfiança que a pessoa tem na equipe, e é uma equipe que não tem a confiança do seu líder, dificilmente ela vai colocar em prática todo o seu potencial, e a consequência são os resultados da empresa. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento, porque da origem desse medo. Perfeito. Eu vou continuar com a Lina. Lina, tem uma pergunta vindo da cidade de Passos, Minas Gerais. Quem faz é a Fabiana Rocha. Ela pergunta o seguinte: para negócios que estavam com taxa de ocupação em 100% de meio de hospedagens e agora está 100% sem cliente, qual a dica? Qual a dica você daria? Seu microfone está mudo. Eu já escutei essa pergunta, como que ela chama? É a Fabiana, né? Fabiana Rocha, isso. Fabiana, eu já escutei essa pergunta. Na verdade, a gente não tem resposta para tudo aqui, e eu acho que ela desde o início eu falei que era o setor mais atingido. Inclusive, eu comentei que é um dos meus principais segmentos de clientes na lavanderia, eles estão fechados. O que eu acho que tem que fazer, quando é um setor que está com mais dificuldade, eu acho que é o que está mais nesse momento mesmo, é trabalhar o relacionamento e cuidar do fluxo de caixa. Aí tem que seguir medidas para conter custos, né, para conseguir passar por esse momento, mas se engajar, entrar em contato com aquelas pessoas que tinham reservas para, de repente, protelar essa reserva e não cancelar, né? E aí, na verdade, é isso, é o relacionamento e fluxo de caixa. Eu acho que realmente as empresas que dependem da presença física, elas têm como, na minha opinião, como prioridade nesse momento o relacionamento e cuidar do fluxo de caixa. Só um minuto, por favor. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho importante até que todos vocês façam uma análise sobre ela. A gente conversou muito sobre isso nos bastidores, mas eu acho que é bastante interessante. Ela é do Renato Fortuna Campos, e ele pergunta o seguinte: gostaria que os consultores falassem um pouco sobre o cenário pós-crise. Você pode começar para a gente, Getúlio? Acho que seu microfone está mudo. Tá bom agora? Renato, se traçar um cenário pós-crise, setorialmente, ele é até mais fácil, né? Porque a Lina acabou de falar, setor de hotelaria está sofrendo, vai sofrer muito agora, as companhias aéreas estão sofrendo muito, companhia de ônibus, companhia de mobilidade, táxis e tudo. Quer dizer, o setor de serviços turísticos é um setor que está tendo um impacto muito grande agora. Porém, dentro de muito pouco tempo, volta ao normal. Eu não acredito que vai voltar muito rápido, não. Por quê? Porque, primeiro, que as férias estão sendo todas antecipadas. Quem ia tirar férias do segundo semestre está tirando agora. Estão dizendo que os feriados do segundo semestre vão ser antecipados para agora também. Então, uma série de medidas que vai ser de muito trabalho. Mas isso não impede que novas promoções, novos modelos de negócio surjam disso aí.
Eu não tenho menor pretensão, ousadia de falar como vai ser resolvida essa questão, de que maneira vai ser resolvida, mas alguma coisa vai ser mudado sim, e nós vamos, conforme já foi dito aqui, nós vamos sair melhor disso. Pode ser que não seja financeiramente, nós ficamos mais pobres sim, todos nós ficamos mais pobres, todos perdemos faturamento de alguma forma, perdemos alguma fonte, e isso para recuperar não é proporcionalmente ao tempo perdido, demora às vezes 1 ano, 2 anos, para você recuperar 3 meses de fluxo de caixa, de capitalização de empresa, isso é demorado. Porém, as empresas que já estão nesse momento um pouco mais limpas, um pouco mais enxutas, um pouco mais eficientes, elas vão ter mais rapidez na retomada do crescimento. As que não, realmente vão ter, é inexorável, elas vão demorar mais, algumas, inclusive, não vão nem voltar a trabalhar. Isso, infelizmente, é verdade. Mas, com relação a isso, tem que procurar novos modelos, tem que procurar novas opções, que tipo de negócio que é. Né? O setor de tecnologia, com certeza, é um setor que vai crescer muito, ele vai explodir. Onde será que eu posso entrar nisso aí? Onde será que eu posso entrar na mobilidade? Essa questão do home office, ele vai gerar uma série de oportunidades de negócio a partir de agora, uma série de oportunidades em função do home office. Então, eu acho que é difícil a gente falar caso a caso, mas é uma retomada geral, ela é prevista, sim, para o ano que vem, já se projeta algum crescimento da economia, para esse ano parece que já está perdido mesmo, mas é ano de recuperação agora de pensar o que eu vou fazer mais para frente. Posso contribuir? Vamos lá. Eu sou esperançoso, mas sou muito realista. Eu acho que ser realista nesse momento é fundamental para tomar as medidas e as decisões dos seus negócios. É importante nós salientarmos, se eu estiver equivocado, por favor, qualquer pessoa me corrija. Na semana passada saíram alguns dados do Sebrae, onde, a partir do momento que houve o início, né, desse problema que nós estamos vivendo, 600 mil empresas foram fechadas, 9 milhões de pessoas foram demitidas, estão desempregadas. É difícil a gente avaliar, nem os especialistas conseguem nos posicionar de forma mais próxima a uma resposta sólida, porque não tem nesse momento, é a minha visão. Depende muito de quanto tempo essa situação de lockdown, né, vai perdurar. Dependendo do tempo que isso demorar, maior impacto nossa economia vai sofrer e o mercado vai sofrer. Portanto, é fundamental nós estarmos atentos, né, à dinâmica dos acontecimentos e tentar vislumbrar, principalmente, quanto tempo que isso vai demorar. Porque, olha só, pessoal, o Getúlio falou muito bem, e esse é um outro dado, de todas das empresas que não fecharam, apenas, se não me engano, 50% delas que estão abertas buscaram algum tipo de financiamento, e um nível muito baixo conseguiu, acho que apenas 30% delas, de 50%, conseguiu crédito. Então, novamente, convido para buscar, irmos para a realidade da situação, para que nós possamos sempre tomar as medidas, as ações mais próximas à realidade que nós estamos vivendo. Portanto, a Lina falou muito bem, é fundamental estar e cuidar do caixa da sua empresa. Reduzir estoque, fazer caixa, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. E quer queira ou não, os nossos olhos têm que estar para dentro da empresa, tem que buscar melhoria, tem que buscar inovação, tem que buscar capacitação, mas não há empresa que sobreviva sem receita. Perfeito. A gente está... Ô, Evandro, eu queria só fazer um comentário rapidinho sobre essa pergunta. Os dois já falaram muito bem, mas eu acredito também, eu posso estar enganada, que algumas empresas que agora estão sofrendo mais,
alguns ramos, eu acredito que vai ter um rebote, que possa ter um rebote. Por exemplo, se a gente pegar salão de beleza, eu estou falando como mulher. As mulheres, eu estou precisando tratar do meu cabelo, eu estou precisando fazer as unhas toda semana. A verdade é essa. Eu acredito que vai ter um rebote para alguns ramos. Academia. Eu acredito que muitas pessoas vão voltar mais rápido para a academia, porque por mais que você faça em casa, né, e está tendo muitas lives aí de educadores físicos, eu sinto falta de ir para a academia, de treinar na academia, de sair. Então, assim, eu acredito que alguns ramos possa ter um rebote, ou seja, vir uma demanda até maior, que está sufocada nesse momento, não para todos, mas alguns. Agora, o mais importante é isso, é se preparar. E uma coisa que eu queria comentar é que as empresas que tiverem mais engajadas digitalmente falando, eu acho que elas vão se recuperar mais rápido. Então, ficarem atentos a isso, ao relacionamento com o cliente, mas vai levar um tempo, né? Mas acredito que, assim, aos poucos isso vai recuperando. Agora são ações rápidas, depois é sustentar, né, para que o seu negócio consiga sobreviver, passar por isso e depois recuperar. Perfeito. A gente está indo para as nossas duas últimas perguntas. Eu peço, se alguém tiver mais alguma pergunta, encaminhar para a gente. A gente já está caminhando para o encerramento. Tem uma pergunta aqui do Alessandro Lima, de Corinto. Ele diz o seguinte: no mundo novo, dentro de 2, 3 ou 4 meses, como identificar os novos clientes com muito receio dos clientes em efetuar gastos ou investimentos? Eu acredito que ele está perguntando mais sobre como identificar possíveis clientes. Você pode responder essa pergunta para a gente, por favor, Cambraia? Como identificar novos clientes? Isso, acredito que a pergunta é a seguinte: como identificar os novos clientes com muito receio dos clientes em efetuar gastos ou investimentos? Ele está falando, acredito que sobre a população estar mais receosa em investir, e ele quer saber como identificar novos clientes nesse sentido, com a população estando mais receosa quanto à relação a investimentos. Eu acho que depende de cada negócio. Esse é um dilema para mim também, que tem um negócio no ramo têxtil esportivo. Veja bem, todos os campeonatos estão parados. Muitos deles não retornam esse ano. Então, veja bem, a nossa empresa sobrevive fornecendo roupas esportivas. O que nós estamos buscando em termos de foco na manutenção ou até mesmo ampliação de receita? Nós não trabalhávamos... Oi, está me ouvindo? Desculpa, só para acrescentar aqui que o pessoal da organização está me falando que ele tem uma escola à distância, uma escola, uma faculdade à distância, só para te ajudar a exemplificar. Nossa, isso então facilitou, né? Porque aí a amplitude dele pode ser muito maior do que no meu negócio. Olha só, eu não sou, obviamente, especialista no negócio dele, mas a minha visão, quando se fala de capacitação à distância, primeiro, você consegue atingir um público muito maior. O importante é agora tentar identificar qual que seria a necessidade mais importante, aí depende do público que ele atende, se são pequenos empreendedores, se é escola de idioma, se é primeira educação, enfim, não sei qual que é o público dele. Mas, se é à distância, isso facilita. E não tenha dúvida que, diante dependendo, né, da dimensão do impacto econômico, né, sempre a capacitação é uma necessidade. Então, é identificar o produto que esse público dele necessita para retomar no mercado, ou para se capacitar profissionalmente falando, ou até mesmo buscando, aplicando a busca de oportunidade, agir para identificar outros públicos, né, com outras capacitações. Enfim, no meu caso, como eu estava dizendo, nós estamos deixando um pouco de lado, nesse momento, os contatos com clubes, porque estão paralisados, com equipes que estão paralisadas, e buscando o foco em projetos esportivos. Por quê?
Porque esses projetos esportivos, por mais que não estejam acontecendo agora, os recursos já foram liberados para esse ano e o material vai ter que ser produzido de toda forma. Então, nós estamos buscando outro tipo de cliente que já tenha, né, disponibilizado recurso em função dos projetos incentivados, para que a gente volte a produzir logo que essa situação seja amenizada e a gente possa começar a produzir. Cada caso é um caso, por isso que é fundamental se aprofundar em cada uma das necessidades e conhecer bem o seu mercado para assim buscar os caminhos que vão surgir aí nos próximos meses. No meu caso é isso. Perfeito, obrigado. Eu queria fazer agora, a gente está indo para a nossa última pergunta, e eu queria que o Getúlio respondesse ela para a gente. Tem um cliente, Getúlio, o nome dele é Danilo Antunes, e ele diz que tem uma clínica odontológica e que no caso, o negócio dele é um potencial disseminador do vírus. Ele quer saber o que ele faz nesse momento, o que ele pode fazer aí para poder conseguir manter o negócio. Seu microfone está no mudo, Getúlio. Danilo, clínica odontológica. Obrigado pela pergunta. Realmente, isso é uma área que é altamente incentivadora à propagação do vírus. Agora, a sua demanda é inelástica. Né? Não vai ser porque vai semana que vai acabar o isolamento ou acabar o risco do vírus, a propagação do risco, que vai dobrar a sua clientela. Sua clientela infelizmente, é aquela que você já tem, novos clientes vão ser atendidos, da maneira que você atua no marketing, eu não sei como é que isso funciona, mas, de qualquer maneira, a sua clientela já está um pouco pré-definida, ela está desativada. E para você ativar essa clientela, é contato, mais uma vez, relacionamento, conforme o Cambrai disse, qual é a sua necessidade nesse momento, como vai ser o dinheiro para pagar isso, o dinheiro para pagar as contas, para pagar as consultas, como é que eu posso financiar isso, como é que eu posso arranjar uma linha de crédito com um banco para que ajude esse meu cliente, de que maneira que eu posso usar a maquininha, o cartão de crédito. Eu acho que são soluções que a gente... por enquanto, acho que você não pode fazer ainda a telemedicina, né? O teletratamento. Vai ser difícil você conseguir isso por enquanto. Mas já tem que estar pensando em algumas coisas online, sim. Eu acho que algumas coisas, alguma orientação sua online, ter uma plataforma de orientação para os seus clientes, de higienização bucal, de uma série de atitudes assim, que é prestar serviço. Cada vez mais, a experiência do cliente vai ser mais importante do que o ato da venda. Cada vez mais, a sua experiência, a jornada do cliente, ela vai ser o grande diferencial para você ter a sequência, a fidelização do cliente. A fidelização do cliente, a partir de agora, não se dá por eu entrar numa loja, comprar um produto e voltar para casa satisfeito. A fidelização vai se dar pela jornada. Qual foi a experiência geral que eu tive com esse cliente? É uma maneira, assim, aparentemente teórica de fazer, mas ela é muito prática. E eu acho que ela atinge todos os segmentos. Todos os segmentos de mercado têm uma jornada de cliente, a jornada do cliente ela é ativa. O importante é identificar essa jornada, porque no meio da jornada você pode ou cortar vários pontos ou acrescentar pontos que você não tinha percebido ainda. Perfeito. Muito obrigado, Getúlio e demais. Eu sei que tem muita gente, é um momento onde as pessoas querem conversar, e eu quero dizer para vocês que nós aqui do Sebrae estamos de portas abertas a isso. A equipe da organização vai colocar novamente aí o e-mail para vocês encaminharem suas perguntas. 100% das perguntas que vão ser enviadas, a gente vai encaminhar a resposta para vocês nesse e-mail de contato. Agora, a gente já está aí mais ou menos com 1h32 de live, para a gente não se estender muito, eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final, começando pela Lina, para deixar uma mensagem para os empreendedores que estão nos ouvindo e, enfim, finalizar a sua fala nessa nossa live, nessa nossa primeira live sobre características empreendedoras. Pessoal, não tem mais do que dizer que o momento é esse, né? Então, o mais importante é reconhecer o que é importante para mim quando eu sair disso, isso vai me dar força para agir agora.
e é preciso ter ação, eu preciso puxar essa responsabilidade para mim, é a autorresponsabilidade que é tão trabalhada no Empretec, puxar essa responsabilidade e agir. Quanto mais eu vou agindo, mais isso também vai me trazer motivação, porque vai me trazendo resultados, e são testes, às vezes eu faço algo essa semana, me trouxe um resultado, mas eu posso fazer uma adaptação para a semana que vem, as decisões agora são muito até semanais, porque, por exemplo, tem negócios que eles estão fechados hoje, pode ser que semana que vem eles abram, com horários reduzidos, né? E aí as mudanças estão muito rápidas. Então, a questão é, cuidem da saúde mental, da saúde física, tracem os planos, né, de ações mais rápidas, mas não esquecendo aquilo que trouxe vocês até aqui, lembrando quanto vocês já superaram obstáculos, porque isso é que vai ajudar a vencer mais esse. Lembrar mais uma vez, isso vai passar. A questão não é com a sua empresa, não é com a minha, não é com o Brasil, está no mundo. Então, isso vai passar, tem que passar. Mas nós precisamos passar por isso, com serenidade, e para isso precisamos nos cuidar e ter esses objetivos, trabalhar dia a dia para passar por isso. Eu espero ter contribuído para vocês, foi uma honra estar aqui, né, com esse time super bacana, eu tenho uma honra em prestar serviço para o Sebrae, essa entidade que está tão voltada para as micro e pequenas empresas, e é isso, sucesso para todos vocês, tomara que a gente saia lá na frente com ótimas notícias, né? E é isso que a gente espera. Um bom abração. Cambraia, você pode falar um pouquinho para a gente também? Posso sim. Olha só, pessoal, eu cito muito o esporte porque foi uma escola. O esporte, em termos de comportamento, e o empreendedorismo, assim, apresentam muitas similaridades. Eu não esqueço uma vez que o próprio Hélio Rumes, que eu contei no início, eu conversando com ele, numa outra situação, e ele me disse o seguinte: olha, Cambraia, se você quer chegar a algum lugar, não tem ninguém, a não ser você, que vai te levar lá. Então, quer dizer, muitas vezes nós nos pegamos esperando que outras pessoas encontrem as saídas para os nossos problemas. Nós podemos ter pessoas que contribuam conosco, mas não tem ninguém que vai encontrar os caminhos a não ser cada um de nós. E eu gostaria aqui de também deixar o seguinte: quando eu vivi um dos momentos mais difíceis na minha carreira empreendedora, com a Cambis, eu percebi que em algumas situações eu procrastinei, eu demorei a tomar decisões, por impacto emocional e até mesmo por não estar preparado. Eu não tinha o conhecimento e o controle daquilo que era necessário para que eu tomasse as decisões. Mas o inverso também ocorreu. Em algumas situações eu tomei ações imediatistas, até desesperadas, e isso é muito prejudicial. Então, no momento de tensão como esse, é fundamental nós tentarmos buscar o equilíbrio, buscar a racionalidade. Por mais que em muitos momentos a gente esteja impactado emocionalmente, às vezes sem dinheiro, precisa pagar funcionário, precisa pagar cliente, precisa pagar imposto, você negativado, você falado, você... Para. Isso não pode nos impactar de tal forma que nós tomamos decisões equivocadas. Tem que abaixar um pouco a adrenalina, baixar a tensão, e a gente só baixa a tensão buscando conhecimento, buscando apoios, sejam psicológicos, sejam emocionais, sejam de especialistas em determinadas situações, ou ramos, né, ou pontos que devem ser trabalhados nas suas empresas, pois tudo tem saída, tá? Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é o seguinte: nós nunca podemos deixar de atribuir a nós mesmos e aos nossos comportamentos as causas dos nossos sucessos e fracassos, tá? E nós temos que continuamente assumir a responsabilidade pessoal pelos resultados que nós obtivemos, porque isso gera aprendizado, e principalmente pelos resultados que a gente quer no futuro.
Quero agradecer a todos, ao Sebrae, tá? Por essa oportunidade, aos companheiros que estão aqui. Desejo verdadeiramente que tudo isso passe e a gente saia com aprendizados, para que no futuro a gente possa contribuir com aquilo que a gente vai aprender ao longo desse período. Um abraço a todos. Muito bem. Eu também, pessoal, eu tenho um ditado que eu carrego comigo, minha experiência própria, que eu gosto muito. Nada melhor do que um dia depois do outro. É uma situação que eu já me vi por várias vezes sem saída, por várias vezes sem solução, sem saber o que ia acontecer em seguida. De repente surge uma ideia, surge uma nova política, surge alguma situação, alguma coisa circunstancial, muda o curso da história e você consegue tocar para frente. Eu tenho certeza que nós vamos sair dessa crise melhores do que nós entramos. Financeiramente, com certeza não, mas pessoalmente sim. Enquanto pessoa, enquanto gente, nós vamos sair. Essa autorresponsabilidade para mim também é vital. Enquanto eu olhar para dentro da minha empresa, fizeram a avaliação do que eu posso melhorar, como eu posso, a curto prazo, como disse a Lina, reduzir meus custos é vital nesse momento, evitar demitir empregado, demissão nessa hora é a pior situação no contexto geral, de alguma forma mudar alguma coisa do meu modelo de negócio, praticar o desapego empresarial. Esse desapego leva muitas vezes, como o Cambraia diz, você tomar uma decisão tardia. Esse momento pode ser um momento que vai te empurrar para tomar uma decisão que você já poderia ter tomado há mais tempo, ou seja, mudar o seu negócio, mudar o ramo do seu negócio, mudar o modelo de negócio. Eu insisto muito nisso, porque eu tenho contato com várias empresas, empresários, que estão há 4, 5 anos, cada vez mais se endividando e achando que uma hora a coisa vai melhorar. Já botaram imóveis, já venderam ativos dele, já botaram dentro das empresas, falando agora vai melhorar, porque já foi muito bom antigamente, e não é verdade, o mundo mudou. O negócio que não está bom nos últimos 5 anos, ele tende a não ficar bom também nos próximos 5 anos. Então, isso é uma questão de... Talvez agora seja um momento que você ainda tenha algum capital, tem algum recurso que você pode mudar usando a sua experiência. Acredite mais em você. A sua experiência que você adquiriu nesses anos de empresa, elas são muito importantes para você iniciar um novo negócio. Você vai iniciar um novo negócio sem os problemas que você enfrentou inicialmente. A implantação de um negócio é difícil, sim, mas com experiência maior. E encerrando, que eu gostaria de não deixar isso ficar despercebido, o Sebrae. O Sebrae, ele tem um papel importantíssimo na capacitação das empresas, do pequeno empresário no Brasil. E nós não sabemos usar o Sebrae da maneira como ele realmente pode ser usado. O Sebrae tem obrigação de nos atender. O Sebrae tem uma condição, tem uma capilaridade muito grande em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Nós aqui em Minas temos dezenas de ações do Sebrae. Os cursos online do Sebrae estão cada dia mais em voga, cada dia mais em prática, e eles são eficientes, são bons. A maioria dos cursos são de graça, cursos que você não custa nada para o empresário. Tem cursos maiores, mais intensivos, como o Empretec, que dão outro tipo de capacitação. Enfim, pensem no Sebrae nessa hora, porque eu tenho certeza, nesse momento, eu tenho sugerido muito ao Sebrae, tenho visto pessoas falarem, puxa, eu não sabia que o Sebrae tinha tanta coisa como tem para me oferecer. Então, procure o Sebrae nessa hora, porque eu tenho certeza que o Sebrae tem algum tipo de ideia, de solução para te ajudar nesse momento. Em qualquer área, sendo de pequeno negócio, o Sebrae tem capacitação. Eu quero agradecer a confiança, agradecer o convite que o Sebrae me fez para estar participando, para estar compartilhando. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído com um pouquinho da nossa experiência com sugestões de ideias para alguns. É difícil a gente sugerir aconselhar nesse momento, numa conversa tão eclética assim, mas a experiência que vale nessa hora pode valer para um, valer para outro. Agradecer muito a Lina, prazer de novo, Lina, estar aqui com você, Cambraia, grande amigo, e Evandro, me coloca à disposição aí para deixar o e-mail nosso, dos contatos futuros, que alguém quiser ligar para mim, me comunicar, eu estou totalmente à disposição para trocar uma ideia, bater papo. Nesse isolamento, quanto mais ligar para mim, mais satisfeito eu vou ficar.
Bom, pessoal, é nesse ótimo clima que eu quero agradecer aos nossos convidados, ao Cambrai, à Lina, ao Getúlio, por cederem esse tempo para estar aqui com a gente conversando. A gente está com várias perguntas ali no nosso chat ainda. A gente deixou o e-mail aí, vamos deixar novamente. Eu preciso, nesse momento, responder a uma empreendedora, o nome dela é Mariana. Ela falou durante o momento que estava aberto para perguntas e a gente ainda não respondeu. Então, assim, Mariana, a gente vai responder para você, tá? A gente vai mandar para você uma resposta aí dos 3 especialistas, né, sobre a ótica dos 3 no seu e-mail. Vou pedir para você deixar seu e-mail que a gente vai responder. Bom, esse foi o Meetup de Empletex, né? De um jeito um pouco diferente do que a gente gostaria, cada um na sua casa, mas eu acho que em breve a gente vai estar todos juntos, né? Vamos estar todos juntos. E eu queria dizer que o Sebrae, como foi amplamente dito pelo Getúlio, está na luta junto aos empreendedores contra o coronavírus. No site sebrae.mg, vocês vão encontrar palestras, cursos, consultorias, orientações e informações, e nos canais de atendimento no telefone 0800 570 0800, no WhatsApp DDD 31 99822 8208. Em nome do Sebrae Minas, eu quero agradecer aos nossos convidados e principalmente a todos os clientes, desejando que todos tenham muita saúde, muita força e muita serenidade para lidar com esse momento. Um abraço a todos, espero que em breve a gente possa estar mais juntos presencialmente. Bons negócios e uma boa noite. Boa noite.